Olá, meu amigo, minha amiga. Tem gente que ainda duvida que filas estão andando aqui no Brasil. Mas fato é, e eu mostrarei aqui para vocês no nosso encontro de hoje, que cada vez mais instituições e autoridades da República Brasileira estão ajudando a colocar essas filas em ordem, colocá-las cada vez mais em fila indiana bem arrumadinha, para conduzir muitas criaturas que fizeram tanto mal ao nosso país, à nossa democracia, à nossa sanidade física e mental, cada vez mais para perto de Bangu 8, Papuda, Colmeia ou outra instituição prisional congênere. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Vou trazer para vocês os últimos acontecimentos aqui da República e também comentarei algumas situações que são inaceitáveis e outras muito ridículas que são patrocinadas por essas criaturas da extrema-direita aqui em nosso país, esse universo paralelo do bolsonarismo conectado com o universo paralelo de assassinos de fora do nosso país, que querem montar uma excursão da morte, uma excursão genocida com patrocínio ou com a participação de pessoas importantes aqui do nosso país, né? Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Vamos começar aqui com as notícias aqui do Brasil, que são notícias muito importantes no que diz respeito ao combate a esse mundo insano que se abateu sobre o Brasil. A notícia começa com essa situação que está vinculada ao tema, né? Vou congelar aqui um pouquinho para você ler, enfim, acho que já deu. Tá lá. Mauro Cid admite à Polícia Federal que Alexandre de Moraes foi monitorado após derrota de Bolsonaro nas eleições. Gente, isso é de uma gravidade muito grande, né? É um indício do que essa gente queria fazer com autoridades e, evidentemente, com pessoas como eu, muitos de vocês que estão aqui no nosso portal, que se manifestam mais politicamente. Todos nós estávamos correndo algum tipo de risco, ou estaríamos, né? Se essa gente continuasse no poder. A ignorância, a violência, a insanidade, eles ficariam cada vez mais empoderados, eles não teriam limites alguns. Então, essa eleição de 2022 foi fundamental, por mais que as pessoas façam críticas ao governo atual, a gente não pode perder isso de vista, porque nós estivemos, de fato, à beira de um grande abismo. Então, hoje, a gente tendo ainda muitas situações a criticar, ainda estão muito distantes, né, de qualquer problema que a gente poderia ter aqui no nosso país, se essa gente tivesse vencido, né? Então, esse é um fato. E aí ele abre espaço para mostrar a importância de termos uma figura como o ministro Alexandre de Moraes à frente de instituições aqui no nosso país. Olha, é outra situação também. O ministro Alexandre de Moraes, eu acho que ele é o único legado, né? O único ponto positivo do Michel Temer na vida do Michel Temer. A coisa única que ele fez de boa foi a indicação do ministro Alexandre de Moraes, que se mostrou uma figura extremamente corajosa, destemida, e a gente tem que fazer justiça, a gente não tem que ter nenhum tipo de preocupação, né, em fazer esse registro histórico e esse registro justo do que representou para a democracia brasileira o comportamento do ministro Alexandre de Moraes. E ele deu mais uma sapecada ontem na criação de uma instituição, né, de um organismo que tem essa sigla, CIEDDE, né? Vou colocar aqui para vocês do que se trata, porque foi uma pancada gigantesca no bolsonarismo. Vamos lá. Na discussão eleitoral isso geralmente ocorre, mas sem ódio, sem mentira, sem um discurso antidemocrático. A Justiça Eleitoral não vai admitir discurso antidemocrático, a Justiça Eleitoral não irá admitir discurso de ódio, não irá admitir deep fake, notícias fraudulentas, e para isso eu quero agradecer todos os parceiros que vão atuar nesse conjunto de troca de informações, troca de ideias, troca de estudos, para que nós possamos, mais uma vez, garantir, e isso ficará a cargo da ministra Carmen Lúcia, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a partir de junho desse ano, para que a Justiça Eleitoral possa novamente garantir eleições tranquilas, transparentes, eleições que garantam que o voto que o eleitor deposita na urna eletrônica é o voto apurado. Mas mais do que isso, que o eleitor vai depositar o seu voto, vai apertar o número de sua preferência na urna eletrônica, tendo todas as informações verdadeiras. Ele não sofrerá um abuso de desinformação
e, se isso ocorrer, aqueles que fizerem serão responsabilizados, inclusive com a cassação do registro ou a cassação do mandato. É um momento, então, muito importante para a Justiça Eleitoral. A partir de agora, o TSE, junto com os 27 TRS, terão um sistema integrado de combate à desinformação e defesa da democracia. Muito obrigado. Então, gente, essa foi uma pancada muito grande, porque quem está operando no crime, se tem mais policiamento, se tem mais câmeras, se tem mais viaturas, se tem mais leis mais rígidas, essas criaturas ficam sufocadas. Eles estão muito tristes, porque na lógica deles está certo você praticar crimes, você destruir a reputação de uma pessoa, você fazer uma trucagem, você inventar uma história, você fazer montagens, você descontextualizar situações para responsabilizar pessoas por aquilo que elas não fizeram. Isso tudo faz parte da tal liberdade que essas criaturas imaginam ser do jogo, né? Mas não foi só essa pancada não, tá? Aí falou na sequência o presidente da Anatel, a agência reguladora, né, que cuida das redes sociais, que, embora nós não tenhamos ainda uma legislação específica, mas a Anatel assinou esse protocolo junto com várias autoridades. Estiveram lá também o Google, o YouTube, o Twitter, todo mundo, as principais empresas estiveram ali assinando também o protocolo, se comprometendo a retirar do ar qualquer material criminoso, né, no processo eleitoral. E a fala do presidente da Anatel foi nessa direção também. Vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Livres de desinformação, de fake news e de deepfakes. Ministro, eu gostaria de dizer a todos e à Justiça Eleitoral que a Anatel irá usar a plenitude do seu poder de polícia junto às empresas de telecomunicações para retirar do ar todos os sites e aplicativos que estejam atentando contra a nossa democracia por meio da desinformação desinformação e do uso de inteligência artificial para deepfakes. Então, conte com nossa dedicação, com o nosso empenho para garantir eleições justas, não só em 2024, mas em todas as próximas eleições. Muito obrigado. Então, gente, a pancada ou as filas estão muito bem organizadas nesse campo aí. A gente tem cobrado que a proatividade de informações importantes que dizem respeito à nossa realidade e que estão a cabo do governo federal, essas sejam também mais bem implementadas. E eu acho que a gente vai ter algumas alterações, aí a gente já começa a perceber isso, né, em função muito das críticas que nós fazemos em espaços aqui como o nosso portal. Aliás, eu quero te convidar para entrar aqui na aba Comunidade, porque eu fiz uma enquete ali sobre comunicação e será muito importante a sua opinião ali, o que você entende ali, até para que eu mostre aqui para o pessoal da Secretaria de Comunicação, né, qual a impressão que nós aqui que estamos nas redes temos daquilo que está acontecendo nesse campo comunicacional, né? Bom, e aí a gente vai vendo, essa gente insana, tem esse canal Te Atualizei, ela colocou uma postagem onde um jornalista está fazendo aqui a cobertura do caso de sequestro que teve no ônibus aqui do Rio de Janeiro, e ela chama um intruso que atrapalhou a reportagem para se meter ali, e claramente com um comportamento odioso, que atrapalhou a matéria aqui, e ela está chamando o cara de herói, o atrapalhador, o agressivo, o bolsonarista, né? Vamos acompanhar aqui o que aconteceu. Ele era da região da Muzema, na zona oeste do Rio. E durante o fim de semana, no domingo... Uma pessoa pode morrer hoje porque a Globo continua defendendo o semiaberto para bandido. E aí, o que vai acontecer? São coisas que acontecem, né? A gente está no meio de uma cobertura importante como essa e alguém vem, se sente realmente no direito de atrapalhar um trabalho de um repórter profissional trazendo Então vocês veem o seguinte, que a Bárbara do Te Atualizei, o canal extremista bolsonarista, acha isso não só normal, como ela louvou um cara entrar no meio de uma matéria para ficar fazendo discurso fora da realidade, né? Fazendo um discurso de ódio, né? Porque não há dúvida ali que ele está protestando contra qualquer tipo de política que tenha um olhar para a questão prisional aqui no nosso país. Pois bem, mas eles estão ficando cada vez mais cercados por um lado, né? E por outro eles continuam a fazer as situações ridículas. Ontem eu comentei com vocês essa aqui, que foi uma das mais ridículas do planeta, né? Gente, nessa fotografia aqui, depois eu estive olhando com mais atenção, né? Tem um monte
monte de bolsonarista, está o senhor Alan dos Santos foragido ali, criminoso, e o único estrangeiro que tem ali é o deputado extremista dos Estados Unidos. E aqui, ontem no canal Desmascarando, eles chamaram a atenção. O microfone que está aqui na bancada é o microfone daquele português que veio para o Brasil de extrema-direita também, que está fazendo essa cobertura. Foi o único, e uma outra emissora de televisão, que eu até comentei ontem aqui com vocês, né, de exilados chineses que se conflitaram lá com o governo da China e criaram uma instituição de extrema-direita nos Estados Unidos, negacionista, conspiracionista, que divulga uma série de mentiras anti-vacina, anti-ciência, aquela história toda que a gente conhece, né? E eles usam um símbolo, até comentei aqui com vocês, que era uma suástica, que é para cultura oriental, não tem nenhum tipo de problema, né? Mas foi coincidência infeliz, vamos dizer assim, né, de termos mais à frente o mesmo tipo de símbolo sendo utilizado pelo nazismo na Alemanha. Mas são conexões aí, enfim, eu faço aqui essa observação. Daí a gente chega no assunto aqui, que eu acho que é uma vergonha aqui no nosso país. Tarcísio diz que viagem a Israel é sem ideologia e sem política e não atrapalha a relação com Lula. Como é que é, seu Tarcísio? Então, o governo de Israel, o Netanyahu, ele faz uma interferência na política interna brasileira porque ele está querendo fazer um tumulto, uma sabotagem. Por que ele não convidou todos os governadores brasileiros? Convidou só governadores de extrema-direita. E em clara crítica, né, ou oposição ao governo nacional, ao governo federal. Isso é coisa que se faça? Pois bem, ele está querendo o Netanyahu minar, né, estimular a extrema-direita aqui no nosso país e aproximar cada vez extremistas daqui com os extremistas de lá. Mas qual o propósito dessa viagem? O Tarcísio, por exemplo, vai... Aliás, seria interessante, né, a gente fazer também um convite para o senhor Tarcísio. Senhor Tarcísio, essa viagem é uma viagem infame. O senhor vai lá ver o quê? Fome? A gente pode mandar um monte de fotografia dessas situações lá na faixa de Gaza. A sua humanidade também vai nessa direção, senhor Tarcísio? O senhor se preocupa, o senhor se choca com esse tipo de situação ou não? O senhor vai ali ver o que aconteceu no passado recente, o atentado que o Hamas fez contra os israelenses, e agora está esquecido. Os israelenses, ou o governo de ultradireita de Netanyahu, está com habeas corpus para praticar genocídio, extermínio de um povo inteiro. É isso? É com esse tipo de situação que o senhor está conectado? O senhor vai lá ver essas crianças aqui ó, que estão morrendo de fome, e morrendo de fome, gente, porque muitas crianças perderam os pais, elas não têm quem lhes dê assistência. As crianças que têm algum tipo de deficiência, enfim, que depende de um adulto, depende de um parente, e já não tem insumos. O senhor vai ver isso lá, senhor Tarcísio? Bom, aqui as notícias são essas aqui, olha. Não tem como a gente achar isso normal e achar que essa visita de um governador de estado a um exterminador, a um genocida, a um assassino, que isso é uma coisa que está dentro do protocolo, né? Aqui a matéria diz o seguinte: em carta, Netanyahu convida Tarcísio para a reunião em Israel. Com maior naturalidade, né? Como se o nazista do bigodinho convidasse alguém para ir na Alemanha fazer uma visita ao lado de um campo de concentração rodando de um lado, né? E você fazendo a visita ali nos jardins, como apareceu no documentário agora, né? Que foi objeto, inclusive, de protesto do diretor, que ao receber o prêmio, ele falou, olha, nós fizemos a leitura do que aconteceu, o extermínio na Segunda Guerra Mundial, mas nós queremos chamar a atenção para as coisas que estão acontecendo agora. Ele quase que disse, olha, não façam isso em nome dos judeus do mundo, não, porque nós não assinamos isso, não, nós não assinamos embaixo de um extermínio, de um genocídio. E vai o governador de São Paulo passar recibo para isso, com esse argumento aqui patife de uma carta. Eu estou comentando isso com vocês hoje, porque a carta que foi enviada por Netanyahu ao Tarcísio é de hoje, desse dia que eu estou falando com vocês, essa quarta-feira, dia 13, né? É com grande honra e satisfação que o governo de Israel convida a Vossa Excelência para uma importante visita a Israel. Vai para o raio que o parta, só vai ver o que é lá. Tem uma situação que rodou o mundo inteiro, que foi o caso desse menino aqui de 10 anos, que morreu por desnutrição, né? Aí você fala, pô, como é que um menino morreu por desnutrição, né? Tem aqui a foto dele aqui no UOL, mas acho que dá para colocar aqui para vocês.
essa foto aqui, o menino está bem esquálido, não é? Eu fui pesquisar o que aconteceu, esse menino tinha um problema cerebral e ele dependia de pessoas para se alimentar. Como ele não teve esse apoio, ele foi definhando e morreu. A foto chocante. Aí a pergunta o senhor Tarcísio vai lá ver esse menino era esse aqui, ó. Fui resgatar a foto dele antes dessa história toda. Então, gente, eu acho que as instituições de direitos humanos em São Paulo, no Brasil inteiro, né, tinham que protestar, as comunidades de maneira geral. Eu mesmo vou fazer aqui um ofício para o senhor Tarcísio, chamando a atenção dele, se ele não quer ir lá visitar a faixa de Gaza também, para ter uma visão mais ampla do que está acontecendo, né? Porque isso é uma coisa inaceitável. Fica aí a minha fala de protesto, né? E vamos tentar mobilizar pessoas, né, para que o governador tenha o mínimo de senso de decência na vida dele, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.